Chegar às suas primeiras 4.000 horas de exibição é mais fácil do que parece. E neste vídeo eu vou provar isso para você. O mais louco é que apenas 3% dos 114 milhões de youtubers chegam à monetização. Então, se você ainda não chegou lá, não se preocupe, você vai chegar, desde que aplique tudo que eu vou te ensinar neste vídeo. Agora, deixa eu traduzir essa meta de um jeito que quase ninguém faz. Quando a gente fala em 4.000 horas de exibição, isso parece um número distante, quase abstrato, mas na prática, o que o YouTube está te pedindo é uma coisa muito simples: 240 mil minutos de atenção. Não é sobre inscritos, não é sobre quantidade de vídeos, é sobre atenção acumulada. O YouTube não mede sucesso em views, ele mede em tempo. Cada minuto que alguém passa assistindo o seu conteúdo é um voto de confiança. Então, quando você olha para essa meta desse jeito, a pergunta muda completamente. Não é mais como eu bato 4.000 horas. A pergunta vira: como eu faço as pessoas ficarem mais tempo comigo? Porque se você consegue manter alguém por 10 minutos sem um vídeo, ou por 30 minutos dentro do seu canal, ou por 1 hora somando vários vídeos, você está avançando muito mais rápido do que alguém que só se preocupa com um view isolado. E aqui entra um ponto crucial. Esses 240 mil minutos não precisam vir de milhões de pessoas. Eles podem vir de poucas pessoas ficando por mais tempo. É por isso que canais pequenos conseguem monetizar rápido. Eles não estão tentando falar com todo mundo. Eles estão criando conteúdos que aprofundam, conteúdos que prendem, conteúdos que fazem o espectador pensar: vou assistir mais um. E o algoritmo percebe isso com muita clareza. Quando ele vê que o seu canal transforma atenção em tempo contínuo, ele entende que você é útil para a plataforma. Então, entender essa meta como minutos e não como horas muda completamente sua estratégia. Você para de pensar em alcance e começa a pensar em retenção. Você para de pensar em números grandes e começa a pensar em experiências longas. E quando você faz essa mudança, as 4.000 horas deixam de ser um obstáculo psicológico e passam a ser um problema matemático totalmente resolvível. Agora, eu peço que você preste muita atenção nessa figura, porque isso aqui muda completamente a forma como você enxerga o crescimento e a monetização. Retenção não é só uma métrica bonita do Analytics. Retenção é um multiplicador. Ela multiplica ou destrói o resultado do seu canal. Para ficar bem claro, vamos olhar essa simulação simples aqui. Imagina um vídeo de 10 minutos, certo? Se a sua retenção média é de 20%, isso significa que cada pessoa assiste em média 2 minutos. Agora faz a conta comigo. Para bater a mesma quantidade de minutos totais de exibição, você vai precisar de cerca de 120 mil views. Agora, olha o que acontece quando a retenção sobe um pouco, de 20% para 30%. Isso não parece muita coisa, né? Mas na prática, cada pessoa agora assiste 3 minutos. E esse único minuto a mais muda tudo. Para chegar no mesmo volume de tempo assistido, você precisa de apenas 80 mil views. Ou seja, um aumento de 10 pontos percentuais na retenção reduz drasticamente a quantidade de visualizações necessárias. E aqui entra o erro da maioria dos criadores. Eles gastam energia tentando alcançar mais gente, quando o maior ganho está em segurar melhor quem já chegou. Retenção é eficiência, é fazer cada view valer mais. E isso é exatamente o que o YouTube quer, porque do ponto de vista da plataforma, não importa quantas pessoas clicaram, importa quanto tempo total elas ficaram. Então, quando o algoritmo vê um vídeo com retenção acima da média, ele entende: esse conteúdo está entregando o que prometeu. As pessoas não estão saindo frustradas, e isso vira um sinal direto de qualidade. Por isso, retenção é o maior atalho para bater as 4.000 horas. Não porque você engana o algoritmo, mas porque você alinha o seu objetivo com o objetivo da plataforma. E quando você começa a pensar assim, a sua estratégia muda totalmente. Você para de pensar só no título e começa a pensar no primeiro minuto, no ritmo, nas quebras de atenção, na promessa sendo entregue ao longo do vídeo, porque no final das contas, crescer no YouTube não é apenas sobre trazer mais gente, é sobre perder menos gente no caminho. Agora, eu quero te falar de uma estratégia que muita gente usa ela de forma errada: os shorts. Tem dois extremos aqui. Tem gente que ignora completamente os shorts, e tem gente que só faz shorts achando que isso resolve tudo. Nenhum dos dois funciona. Shorts por si só não conta diretamente para as 4.000 horas. Isso é fato. Mas isso não significa que eles não servem para nada. Pelo contrário, usados de forma certa, os shorts são um atalho de distribuição. O papel do short não é gerar hora, é gerar ponte. Ponte entre alguém que nunca te viu e um vídeo longo onde o tempo realmente conta. Quando você usa shorts como isca isolada,
você cria público disperso. Agora, quando você usa shorts para puxar vídeos longos e estratégicos, aí o jogo muda completamente. Por isso essa ideia da regra de 1 para 5. Você pega um vídeo longo já publicado, tá bom? De preferência um vídeo que explica algo muito importante, um pilar do canal, por exemplo, e cria vários shorts a partir dele. Cada short destaca um insight, um momento forte, uma quebra de expectativa, e leva a pessoa para outro vídeo completo. O que acontece na prática? O YouTube começa a te mostrar para públicos diferentes através dos shorts, e quando alguém se interessa de verdade, ele migra para o conteúdo longo, e aí você transforma alcance em tempo. Isso é extremamente poderoso, porque você não está criando conteúdo novo o tempo todo. Você está reutilizando o conteúdo com inteligência. Outra coisa importante, shorts criam familiaridade rápida. A pessoa te vê várias vezes em poucos dias, e quando ela cai num vídeo seu, ela já não é totalmente fria. Ela já confia um pouco mais, já entende o seu jeito de falar, já entende o seu valor, e isso aumenta muito a retenção. Então o erro não é usar shorts. O erro é usar shorts sem direção. Shorts sem link mental com conteúdo longo é desperdício. Por outro lado, short bem posicionado é combustível. E quando você combina isso com vídeos longos bem estruturados, você acelera brutalmente a construção das 4.000 horas. Não porque o short é da hora, mas porque ele empurra pessoas para o lugar certo. Agora vamos para a estratégia número 2, domínio da retenção, os 5 pilares. Se tem uma palavra que você precisa gravar na sua cabeça, quando o assunto é 4.000 horas, é essa aqui, retenção. Não é quantidade de vídeos, não é frequência, não é sorte. É quanto tempo as pessoas ficam. O YouTube não monetiza vídeos, ele monetiza atenção. E retenção não é algo abstrato, ela é construída. Aqui eu quebrei isso em 5 pilares bem estratégicos. Se você aplica esses 5 pontos de forma consistente, o tempo médio assistido sobe quase automaticamente. Vamos um por um. Primeiro pilar, o gancho dos 15 segundos. Aqui muita gente se perde. O maior erro é enrolar no começo. Fala galera, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Isso mata a retenção. Os primeiros segundos têm uma função única. Fazer a pessoa pensar, ok, isso aqui é pra mim. Você precisa começar com um resultado final, com a dor, com a promessa clara. Curiosidade sem contexto é fraca. Clareza mais curiosidade prende. Segundo pilar, quebra de padrões visuais. O cérebro humano se adapta rápido. Se o vídeo fica visualmente igual por muito tempo, a atenção cai. Por isso entram zooms sutis, textos na tela, b-rolls, mudança de enquadramento, corte de câmera. Não é para virar carnaval visual, é para sinalizar para o cérebro o seguinte: continua, algo está acontecendo. Isso mantém o espectador acordado e, consequentemente, a retenção aumenta. Edição sem enrolação. Aqui entra a maturidade do criador. Cortar palavras repetidas, cortar pausas longas, cortar explicações que não levam a lugar nenhum. Não é sobre falar rápido, é sobre respeitar o tempo de quem assiste. Quanto mais direto você é, mais confiante você fala. E vídeos que passam confiança retêm mais. Quarto pilar, loops abertos. Isso aqui é poderoso. Você cria curiosidade sobre algo que ainda vai ser revelado. Algo como, daqui a pouco eu vou te mostrar o erro que quase todo mundo comete. Mas atenção, loop aberto não é promessa vazia. Você precisa entregar depois. Quando bem usado, isso cria um efeito simples. A pessoa fica porque quer fechar o ciclo. Quinto pilar, música de fundo estratégica. Muita gente ignora isso. Música em volume baixinho ajuda a manter o ritmo emocional. Ela prende o silêncio, dá fluidez e sustenta a energia. Não é para distrair, é para sustentar. E quando bem usada, a pessoa nem percebe, mas sente. Agora, junta tudo isso que eu te contei na estratégia número 2 e você vai perceber que nenhum desses pilares sozinho faz milagre. Mas quando você aplica os 5 pilares de forma consciente, sabe o que acontece? O tempo médio assistido sobe, o YouTube entende que o seu vídeo prende atenção e, consequentemente, começa a distribuir mais. E é aqui que vem a virada de chave. Você não precisa de milhões de views, você precisa de estratégia aplicada corretamente. Menos vídeos desperdiçados, mais vídeos que realmente seguram pessoas. É isso que transforma monetização de algo distante em um objetivo real e alcançável. Tudo bem, até aqui eu falei sobre retenção dentro de um vídeo, agora a gente vai subir de um nível. Eu vou te contar aqui as estratégias 3, 4 e 5 para você chegar mais rápido nas 4.000 horas de visualização. Porque o YouTube, ele não olha só para quanto tempo alguém fica em um vídeo, ele também olha
para quanto tempo essa pessoa fica na plataforma, começando por você. E é exatamente aqui que entram essas 3 estratégias aqui. Primeira estratégia, telas finais e maratonas de série. Isso aqui é subestimado demais. Tela final não é enfeite, ela é uma decisão estratégica. Quando um vídeo acaba, o YouTube faz uma pergunta simples: essa pessoa vai embora ou continua assistindo? Se você não direciona, o algoritmo decide por você. Por isso, telas finais bem configuradas, cards e até link no comentário fixado servem para uma coisa só: criar uma sequência lógica de consumo. Não é jogar qualquer vídeo, é pensar. Se a pessoa gostou disso aqui, qual é o próximo passo natural? Pois quanto mais vídeos a pessoa assiste em sequência, mais o YouTube entende que o seu canal mantém atenção e, consequentemente, mais ele confia em te recomendar. Segunda estratégia, capítulos. Muita gente acha que capítulo faz a pessoa pular o conteúdo e sair mais rápido, mas na prática acontece exatamente o oposto. Quando alguém se sente entediado e não vê estrutura, ela fecha o vídeo. Por outro lado, quando ela vê capítulos, ela pensa: ok, deixa eu ir direto no ponto que me interessa. E quando encontra valor ali, ela fica. Os capítulos não reduzem retenção, eles reduzem o abandono. Isso mantém o espectador dentro do vídeo e sinaliza organização, clareza e profissionalismo. 3 coisas que aumentam bastante o tempo de permanência. Quinta estratégia, comentários estimulados. Aqui entra a comunidade. O YouTube não vê comentário só como um engajamento social, ele vê como um tempo ativo. Quando você faz uma pergunta específica no final ou no meio do vídeo, algo realmente exige resposta. A pessoa assiste até o fim, ela pensa, ela escreve, ela lê outros comentários. Tudo isso acontece dentro do seu vídeo, ou seja, são mais minutos acumulados. E não é só você chegar e pedir: comenta aí. É você provocar uma conversa. Quando o público começa a conversar, o vídeo ganha vida própria. Agora junta tudo isso que a gente viu antes: retenção forte dentro do vídeo, sequência lógica entre vídeos, estrutura clara, comunidade ativa. Percebe o padrão? Nada aqui depende de sorte. Tudo depende de decisão estratégica. Quem entende isso, para de correr atrás de views e começa a construir tempo. E é o tempo que paga.